Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, colocando o brinco aqui, me ajeitando, mais uma live aula do nosso propósito da pulseira vermelha, 27º dia, 27 aulas, 27 meditações na palavra de Deus, 27 passos, dando um pouquinho mais aí, um up no nosso degrau da vida espiritual. Então, para quem me acompanhou, para quem está juntinho aí, já estamos perto da finalização. No dia 29, na quinta-feira, a gente vai terminar essas 30 aulas, né? Esses 30 dias de propósito. Inclusive, na quinta-feira, nós vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu, né? Durante esse período dos 30 dias. Então, eu vou estar trazendo um compilado de tudo que a gente falou, de todos os temas, vai ser bem legal. Então, fique atento na quinta-feira, tá bom? Que vai ser o fechamento de tudo isso. E hoje nós vamos falar sobre quebrança de ciclo. Olha que interessante, fiz até um rascunho aqui para vocês. Ele fica espelhado, mas não tem problema, eu vou explicar certinho e nós vamos entender um pouco o porquê que nossa vida muitas vezes trava diante de um processo, diante de uma situação e a gente não consegue sair, parece que a gente fica patinando naquilo. Já aconteceu com você? Já aconteceu aí, né, no seu dia a dia? Com certeza, né? Tanto na vida profissional, como no tratamento com os filhos, algo mesmo espiritual, né? Às vezes você quer alavancar ali num curso, numa ideia nova, um novo projeto, e você não consegue. Você até tem boas ideias, mas aquilo não flui, aquilo não vai. E tudo isso, inclusive ontem, né, com base nos vídeos que a gente teve ontem, nós falamos sobre ter clareza do porquê das coisas que nos aconteceram, entender o que foi colocado na nossa mente no passado, entender os nossos medos. Falamos ali de alguns medos, né? Deixei para vocês alguns elencados e até pedi, caso você tenha colocado, né? Achou aí algum medo a mais, colocar aqui para mim e algo que realmente te impede para você descrever. Então a gente colocou ontem alguns temas que tem a ver com a quebrança de ciclos. Então muitas vezes a gente não consegue sair do lugar, fica nessa inércia, mas porque nós devemos entender o que já passou com a gente, entender que o nosso subconsciente registrou coisas na nossa idade sem consciência. Ali por volta dos nossos 5 anos, 6 até 7, quando a gente não tinha consciência. Então nós absorvíamos e só ia registrando, né? Acontecimentos então com 1 ano, 2 de idade, é muito difícil alguém que tem lembrança, praticamente impossível. Às vezes você tem alguns flashes assim de memória e você não sabe o porquê, mas são todos acontecimentos que ficaram ali no seu subconsciente. E o nosso subconsciente, o nosso cérebro, a nossa mente trabalha com base nessas memórias, nas memórias emocionais, nas memórias sentimentais, e foi criando ali padrões, foi se estabelecendo padrões. Então a sua vida ela vai agindo ali dentro daquele padrão. Então muitas vezes você não entende por que você repete ciclos, por que as coisas sempre rodam e voltam no mesmo lugar, o porquê de você não conseguir às vezes avançar é por conta desse tipo de coisa, dessas memórias que foram internalizadas sem você ter a consciência. Aí você fala, e agora? O que eu vou fazer, Virgínia? Então, estou fadada ao fracasso? Né? Não vou conseguir nunca evoluir? Vou sempre patinar? Não. Por isso mesmo que temos esse propósito, por isso que estamos aqui buscando juntos, para que você entenda, para que você tenha essa clareza e com a sua consciência, com a sua razão, você consiga colocar ali novas crenças, você consegue implantar novos hábitos e consegue quebrar ciclos e determinar que a partir da sua geração vai ser tudo diferente. E isso com base bíblica. Inclusive, nós trouxemos já num estudo aqui anterior, onde fala que a bênção ela pode percorrer até 1000 gerações. Então, quando você toma posse dessa palavra, você faz com que ela seja verdadeira na sua vida. Você determina que aquilo é verdade para a sua vida. E aí você toma posse de bênção e fala, se até aqui não houve
essa diferença, né, na minha família, a partir de mim eu determino que vai ser diferente. E assim você se torna uma nova criatura, como Jesus nos prometeu, como ele veio trazer vida abundante, vida nova, nos ensinou que deixe as coisas para trás, me esqueço do que passou e olho para frente. E assim a gente consegue ter uma vida abençoada, uma vida diferente em Cristo Jesus. Então vamos aqui para o nosso desenho, né, para nossa gravura, e vou trazer para vocês exemplos que aconteceram comigo, e aí você vai me dizendo se você se identifica aí, se ressoa no seu coração, e se realmente aconteceu algo parecido, e aí você vai se identificando, depois você deixa aqui escrito para mim, tá bom? Se você está no ao vivo, você pode comentar, e se você depois assistir gravada, num outro momento, você pode deixar aí também. Então aqui eu coloquei para vocês, ó, quebre o ciclo. Então aqui, para mim não ter que fazer o desenho, né, do vovô ou da vovó, eu escrevi vô ou vó, né, ou avô ou avó, que foram as pessoas responsáveis pela criação dos nossos pais, né? Pode ter sido também uma madrinha, uma tia, mas a grande maioria, os nossos pais foram criados com os pais deles, né? Que são os nossos avós. Então aqui eu tô falando só de 4 gerações acima da nossa, de 3 acima da nossa e depois da linhagem dos nossos filhos. Então 4 gerações no total. Então tem a avó ou o vô que criaram, educaram, né? Colocaram ali padrões mentais nos nossos pai ou mãe. Então aqui, ó, vô e vó, pai ou mãe. Esses pais, né, que foram os nossos pais, também podem ter alguma exceção. Você foi criado por uma irmã mais velha, por uma tia, por uma babá, tem as suas exceções. Porém, a grande maioria foi criado pelo pai ou mãe, mesmo que não seja biológico, teve ali uma família adotiva. Então, vem aqui eu e você, né? E depois da nossa experiência, da nossa vivência, vem os nossos filhos. Então, nossos filhos e filhas. E aqui eu coloquei as correntinhas, né? E uma quebra aqui, como se fosse um rainho ali, uma faísca. Quando há uma quebra dessa corrente, quando você decide quebrar este ciclo. Quando você fala, chega, para mim já deu, eu não quero isso daqui para frente. Então eu quebro este ciclo em nome do Senhor Jesus e quero diferença na minha família. E aí, eu representei aqui uma cabecinha, né? Com novas ideias. Essa ideia significa novos padrões, novos hábitos, novas experiências, novas palavras, novas bênçãos que você vai lançar sobre essas vidas, que são seus filhos, são os descendentes, né? E aqui eu coloquei a palavra saindo aqui da boca, esse poder que emana da nossa boca. E vamos entender um pouquinho sobre vô e vó e tratamento dos nossos pais. Pela pouca noção que eu tenho, né, vou trazer para vocês a minha experiência, o meu pai, ele foi criado de uma forma muito rígida e meu avô era muito frio, né? Temos descendência alemã e italiano por parte de pai e por parte de mãe, descendência de português, índio, né? E o nosso avô paterno, ele tinha aquele sangue frio, alemão, rígido demais, não tinha aquela coisa do carinho, beijo, abraço, né? Ver o que aconteceu com o filho no dia a dia, perguntar como foi a escola, como foi o seu dia, se preocupar com a amizade, com quem andava. Então não existia esse relacionamento. Então vocês imaginam como foi a criação do meu pai. Por parte da minha avó, a mãe dele, ele sempre apanhava muito, tudo era não, e não podia isso, não podia aquilo, né? Quando ficava doente na escola, era um tratamento diferenciado, os recursos eram outros também naquela época, então se deixava a pessoa isolada em casa até sarar. Ele conta de alguns episódios onde ele pegou sarampo, ficou muito grave, quase morreu. A avó teve que ajudar ali também no cuidado. Naquela época você sabe que era tudo com ervas, tratamentos com medicamento, mas ele ficou muito tempo isolado ali sozinho no quarto, quase não comia. Então ele teve uma infância muito difícil. Então por aí você já vai vendo como que faz a correlação aqui no tratamento, né? Então isso por parte do meu pai, um pouco que eu sei. Da minha mãe, eu sei que tinha também uma criação muito rígida, por conta da minha avó e do meu avô, né? A família super tradicional e aquela família mais reservada, cheio de tabu, cheio de costumes, cheio de crenças, muitas crenças, né? Que já vinha também dos seus antepassados. Então, minha mãe teve uma criação também
não com tanto afeto, colinho, beijinho, não existia essas coisas. Era criada praticamente pelos irmãos mais velhos que ajudavam, então era aquela carreirinha de irmãos, os mais velhos indo na escola, levando os mais novos, e assim foi a criação. Uma criação com muita coisa assim regrada, com tudo muito assim fartura na questão de não faltar, então sempre teve a fartura, sempre teve o alimento, nunca passaram fome, mas porém era tudo muito restrito, não tinha luxo, não tinha nada sofisticado, não tinha nada de conforto, muito brinquedo, não era assim, era aquela infância simples e tudo muito regrado, e não tinha esse contato com a mãe, então a mãe não ia perguntar sobre namoradinho, sobre o que ela queria, se ela queria vestir como os adolescentes da época, se ela queria ganhar um presente diferente, não existia isso, né? A minha mãe ia descalço para a escola. Então por aí vocês vão vendo como que foi ficando a criação, né, vindo de vô e vó para pai e mãe. Por aí vocês vão tendo essa noção para que a gente também entenda sobre um pouquinho do nosso passado, né? Muitas vezes a gente olha para nossa vida hoje e a gente julga. Ah, mas minha mãe não me deu isso, meu pai não me deu aquilo, minha colega tinha isso, a minha amiguinha tinha aquilo outro e eu não tinha. Mas olha a criação deles. Eles fizeram o melhor dentro da possibilidade que eles tinham. Então a gente tem que também ter essa flexibilidade e conseguir se perdoar e liberar esse auto-perdão, porque muitas vezes as pessoas levam uma certa mágoa, um certo rancor e não sabem por que a vida não vai para frente. Mas é porque fica preso nesse passado de um pai e de uma mãe que ofereceu o melhor lá na época que tinha, né? E aí agora o que eu vou fazer? Vou fazer diferente daqui para frente, né? O que eu posso mudar? Eu não consigo mudar o que passou, mas eu consigo fazer diferente daqui para frente, do meu ciclo para frente, né? E aí voltando ao estado da infância ali da minha mãe, uma criação muito rígida, o meu avô, ele não batia, não era agressivo, mas um olhar dele diz que já fulminava, então os filhos tinham aquele temor, aquele respeito, mal levantavam a voz para falar algo pro pai, ou para perguntar, como é hoje, meus filhos perguntam as coisas pro pai, tira sarro do pai, dá risada, isso não existia naquela época, né? Mal se falava com o pai, mal se levantava o olhar para falar com o pai. Na mesa, então, aí que não tinha mesmo, era aquela hora sagrada do silêncio, da alimentação. Então foi essa criação rígida. E nós sabemos que no passado, até por conta da nossa história, né, nós brasileiros, nós já tínhamos essa questão assim da escravidão, da pessoa que está acima, ela mandar no que está abaixo, ela ter aquele autoritarismo e você por depender do ganha-pão ali para sustentar a sua família, era aquela criação de rigidez, de xingamento, de colocar você no seu lugar te humilhando. Então, querendo ou não, os nossos pais, eles tinham que responder para alguém que estava acima deles, aonde eles conseguiam um sustento. E essa raiva toda, e esse nervoso, e a cabeça cheia, né? Como a gente fala hoje, estresse, naquela época nem tinha esse tipo de palavras, né? Pra gente descrever o sentimento ali que a gente tem hoje. Então você imagina como que eles chegavam em casa e passavam essa agressividade para os filhos. Então era um relacionamento mais frio, né? E também muitas vezes até agressivo. E aí nossos pais foram criados neste ambiente. E aí vamos trazer para os nossos dias. Então, vou colocar o meu exemplo. Então, com meu pai, eu não posso falar de agressividade assim física, de apanhar, essas coisas todas, não, porque ele trazia esse relacionamento mais frio, como ele teve do pai dele. Então ele era mais frio, mais fechado, tentava ser amoroso, né? Saía com a gente, levava para passeio, todo dia quando ele chegava do serviço ele trazia um docinho. São coisas que ficaram na nossa memória, né? A gente esperava o pai chegar, ia lá na calçada, abraçava o pai, quando o pai vinha chegando lá da esquina, a gente corria, abraçava, e ele sempre trazia uma balinha, um amendoizinho. Então ele queria ter esse relacionamento, éramos 3 meninas, né? Meu irmão nasceu muito depois, então ele até tentava, mas 3 meninas, pensa, é muito delicado para uma pessoa que é totalmente fria. Então ele tentou, a gente vê que ele tentou fazer o melhor dele, então ele abraçava, pegava no colo, mas era algo mais frio. Mas dentro do que ele podia, para nós só conhecíamos aquele universo, então para nós estava muito bom. Então era o tratamento que nosso pai tinha para conosco.
Quando ele ficava muito irritado, aí ele xingava, saía do sério, falava palavrão, era super grosso e assustava. Era assim, monstruoso ver ele bravo, então a gente não queria ver ele bravo. Mas ele não tinha a parte de bater na gente, corrigir, batendo, com chinelada, essas coisas não, por parte de pai não. Já por parte de mãe, nós apanhávamos bastante, bastante mesmo. E isso, assim, toda a família da minha mãe. Então, tanto eu como minhas primas, em geral, a gente apanhava muito. Hoje já não tem mais isso. Mas veja bem, naquela época a gente apanhava de chinelada. Se a mãe tivesse escovando o cabelo, você brincando ali com a prima, você levava escovada na cabeça, que é o que tinha na mão. Tacava-se o chinelo de longe, tanto apanhava como tacava, arremessava, né, objetos. Beliscão, né? A gente vivia roxo assim nos braços. Hoje, se você beliscar uma criança, ela for roxa para a escola vem em cima de você com tudo. Puxão de orelha, puxão de cabelo, e hoje a gente já quase não vê mais isso. Digo assim, nas famílias um pouco mais, né, que evoluídas, que já estão buscando uma conexão diferente, tentando entender como que é o processo, mas assim, ainda em algumas famílias a gente vê isso, infelizmente a gente vê. Então, você vê como que é essas tratativas, como são essas tratativas, e por isso a importância de quebrar ciclos. Então eu falo para vocês, essa criação fria dos meus avós, né? Que eu dei uma pequena explicação do pouco que eu sei, trazendo para os meus pais também o pouco que eu sei, isso ficou totalmente colocado aqui, ó, que nem eu e você, totalmente evidente na minha criação. Totalmente. Tanto que minha mãe falou que quando eu tinha 1 ano de idade, eu era tão agressiva com os outros bebês, com os outros primos, que ela me levou no psicólogo, 1 ano e meio mais ou menos, não tinha completado 2 anos. E a médica falou para ela: a criança não tem nada, a menina não tem nada, eu quero conversar com os pais. E ela falou que nunca mais voltou, nem ela nem meu pai. Então você vê que naquela época já a profissional percebeu, porque um neném ele não nasce agressivo, ele não nasce brigão, ele não nasce querendo disputar brinquedo. O neném ele nasce puro. Ele é uma criança, um computador virgem ali, a mente da criança. Só que ela vai reagindo e tendo reações de acordo com o que foi passado na gestação, já começa lá dentro do ventre da mãe, e com tudo o que ela absorve do ambiente. E aí você começa, que nem no meu caso, criança agressiva, nervosa, xingava. Quando não era alguma coisa que saía do meu acordo, eu ia para cima. Então eu tinha esse ato de brigar com as irmãs, era agressiva, violenta, porque eu queria que fosse na hora do meu jeito. E a minha irmã do meio, que era mais próxima a mim, era muito passiva. Então não era toda hora que ela queria brincar. Ela brincava um pouco e parava. Ela tinha um outro jeito, mas eu queria que fosse do meu jeito. E tudo isso foi porque eu vi a relação de conflito dos meus pais. E minha mãe, por sua vez, com toda aquela carência que ela trouxe do relacionamento de pai e mãe, por ela não ter, ela esperava: agora eu casei com um príncipe encantado e ele vai me suprir. E na verdade ele não supria, porque ele não tinha isso para dar. Ele não tinha, como que ele vai dar algo que ele não tem? Então, se ele tivesse ido buscar uma ajuda, passado por um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, ele ia desenvolver essa capacidade, porque nós humanos temos essa capacidade de amar, de nos doar, de ajudar o próximo, de ter empatia, mas ele não buscou se desenvolver. Era tipo aquele ogro: eu sou assim, eu não tive, eu vou dar o que eu não tenho, né? Então, quando a gente fala de você procurar desenvolver habilidades, desenvolver novas competências, desenvolver novos hábitos, às vezes você não tem, mas você consegue buscar ajuda para desenvolver. Então eu cresci essa criança agressiva, nervosa, batendo em todas as pessoas que estavam próximas a mim. E aí fala: mas ela é tão próxima das irmãs e das priminhas, por que ela bate nessas pessoas? Porque eram as mais próximas. Eu não ia bater em quem eu não convivia, era com quem eu convivia. Então me fazia raiva, eu batia. Pegava algo meu, eu batia, porque era aquela agressividade que eu via no convívio dos meus pais. Minha mãe brigando porque queria atenção, ele não tinha atenção para dar, ficava irritado com o clima, ia jogar bola e deixava ela falando sozinha. Hoje eu entendo isso, mas naquela época eu não entendia. Eu só absorvia o sentimento, o clima da casa.
aquele clima tenso, triste, minha mãe chorando, muito nervosa, super com alta agressividade, né? Ela se debatia, muito nervosa, e tudo isso eu fui absorvendo. Automaticamente eu replicava, né? Porque mais vale um gesto, né, um ensinamento ali do que 1000 palavras. E você às vezes começa a replicar coisas do seu ambiente. Por isso que a gente fala, o ambiente é muito importante, até depois de adulto, no seu trabalho, o ambiente é extremamente importante. Ainda mais quando a gente fica 8, 10 horas dentro daquele ambiente. Você absorve e vai passar para frente. E aí, eu desse jeito, a minha mãe ficava totalmente envergonhada quando isso acontecia com pessoas de fora, me batia. Então ela me agredia mais e mais eu tinha um comportamento agressivo. Então veja como é um ciclo. E ela sem querer, ela fazia isso. E eu sem querer reproduzia isso. E ela me castigava. E aí ela falava, você é muito nervosa, você não merece ter amigos, você merece ficar sozinha, você merece ficar de castigo, eu já fiz de tudo, você não muda. Você vai ser sempre sozinha, ninguém te quer, ninguém quer ficar com você, porque você bate, porque você é ruim. Você é ruim, Virgínia, você é ruim. Então, assim, eu cresci ouvindo aquilo. E muitas vezes eu ficava trancada no banheiro. Ela me dava castigo de ficar trancada no banheiro. E eu tinha pavor de ficar isolada no banheiro. E você vê que até hoje eu tenho fobia de lugar fechado, fobia de lugar apertado, fobia de lugar escuro e apertado, quando eu não consigo ver a saída, mas porque isso está lá atrás. Então são coisas que eu tenho que ir tratando, que eu tive que ir me libertando. Hoje eu já durmo no escuro completamente, mas eu não fico num lugar fechado. Eu tenho fobia até hoje, porque isso está lá no meu subconsciente. Porque eu fui levada várias vezes a castigo, ficar trancado no banheiro escuro, trancada num quarto escuro. E ela falava, você não merece a companhia das suas irmãs, você não merece estar com suas primas, você está de castigo. Isso ela tentou fazer por mal, porque ela não me amava? Não, lógico que não, porque ela me amava, só que ela não via solução. O que eu faço com essa menina que é um problema? Onde vai, causa problema. Então ela me isolava. E com isso ela estava criando uma ferida, um buraco dentro de mim. Então imagina como que isso teve de consequência na minha vida adulta. Imagina o quanto isso me impediu de acreditar que eu merecia sim o melhor dessa terra, merecia prosperar, merecia ter um bom relacionamento, merecia ter boas amizades. Isso fez muito efeito oposto na minha vida adulta. E depois agora de alguns anos, né, de 5 anos mais ou menos, 5 a 6 anos para cá, que eu comecei a buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e venho nessa busca pela espiritualidade, pela minha elevação, entender a minha mente, entender a mente humana e o que eu consegui mudar dentro de mim e por isso que eu trago para vocês, né, o que eu trago aqui e decidi compartilhar. Então, veja que foi um estrago, eu posso dizer assim que foi um estrago, porque só quem viveu essa vida, isso aqui dando um resumo, né? Mas só quem viveu essa vida de violência, agressividade, sabe o quanto é sofrido. Então, quando você vê alguém agressivo, alguém que só tem palavras duras, alguém que só tá ali raivoso, querendo machucar o próximo, na verdade essa pessoa ela é totalmente machucada por dentro. Ela só expõe o que ela tem dentro, né? Então ela nem percebe. Quando ela vê, ela já fez. Aí você fala, Virgínia, mas ela não tem noção? Não, ela tem noção, só que ela não consegue refrear, porque é tanta amargura, é tanta ferida, que vai jorrando e vai saindo. E quando ela vê, ela já machucou as pessoas que ela mais ama, porque ela ataca quem está por perto, né? E aí, voltando aqui na nossa gravurinha, então vô e vó, nossos pais, eu e você. Eu trouxe tudo isso pro meu casamento. Então você veja que eu não procurei mudar antes, eu não procurei fazer nenhum tratamento, me conhecer, me autoconhecer, ver no que eu podia mudar para depois eu casar. Não. Eu casei com todos esses problemas e meu marido veio com mais um monte. Eu costumo dizer que é a mochila, né? Então eu vim com aquela mochila de problemas e ele com aquele monte também de problemas, juntou tudo, imagina o que aconteceu. Então, nós temos um casamento longo, nós temos um casamento estruturado, uma família estruturada, um casamento de muitos anos, somos muito felizes, mas durante muitos anos a gente penou e penou bastante. Por quê? Por conta disso aqui.
Nós trouxemos uma carga para a nossa vida sem a gente ter noção de como resolver. Nós não conhecíamos nem a nós mesmos. Como é que você vai ter um relacionamento se você não conhece nem a si mesmo? Então, toda aquela paixão, aquele amor, aquela vontade de ficar junto, não era suficiente para que a gente conseguisse levar um casamento à frente. E aí depois vem os filhos. Só que essa parte dos filhos eu vou deixar para amanhã. Nós vamos fazer a continuidade dessa live amanhã. Para você que está me assistindo no gravado, você vai ver este vídeo, parte 1, e depois você já vai assistir a parte 2, né? Porque é um assunto extenso, nós temos que dar um pouco mais de detalhes e eu vou explicar para vocês a importância da quebra deste ciclo quando a gente fala em filhos, quando a gente fala dos nossos descendentes, tá bom? Então que você fique aí pelo menos com esse aprendizado, volta, revisa a live, você que entrou no finalzinho, pegue um pouco dessa experiência que eu contei para vocês, que eu abri meu coração aqui, veja o que tem a ver com você e comece a refletir. Se você é aquela pessoa que muitas vezes carregou mágoa dos seus pais por conta de algum comportamento agressivo, para, escuta, observa, começa a falar se realmente não faz sentido, se não ressoa aí com você, você vai começar a entender que são padrões que já vêm lá de trás, né, dos nossos ancestrais, e que você pode mudar isso. E muitas vezes você vai perceber aquele comportamento do seu pai e da sua mãe com você, se não é o que você levou para sua vida, para o seu casamento, e também repercute hoje nos seus filhos. Ou será que você já quebrou esse ciclo? Que fase você está, né? Então, se você ainda não quebrou, vai ter tempo de quebrar e a gente vai se ajudar aqui. Então, amanhã não percam a continuidade desse tema, quebrando os ciclos. Quebre os ciclos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.